Manometria. Manômetros são basicamente sistemas para medir pressão. Eles são baseados na medida de pressão estática. E eles são utilizados basicamente para fluidos incompressíveis. E as medidas de pressão deles são baseadas no valor da gravidade local. E eles são medidores simples, baratos e baseados no princípio da hidrostática que a gente está vendo aqui. Eles não possuem partes móveis, a não ser o volume do líquido que pode se deslocar dentro deles. Um manômetro bem simples, ele consiste em um tubo transparente que é usado para determinar a pressão manométrica de um líquido. Existem diversos tipos de manômetros e formas de medir a pressão manométrica de um fluido. Existem barômetros de mercúrio, tubos pisométricos, manômetros de tubo em U, manômetro diferencial, manômetro de tubo inclinado e manômetro de Bourdon. Mas vamos relembrar então o que a gente tinha visto para fluidos incompressíveis, tá? Para fluidos incompressíveis, a gente tinha visto que nosso dP/dz depende apenas da densidade, do volume específico e da gravidade, tá? E ela vai variar conforme a variação da altura ou da profundidade desse fluido. Então, se eu considerar que meu volume específico ele é constante e que minha gravidade é constante, eu vou ter que a integral, que eu vou ter que esse valor aqui de meu dP/dz, ele vai se comportar de forma constante ao longo de todo o meu fluido, tá? Então, quando eu aplicar esse sistema de integral, eu vou obter que meu P2 menos P1 vai ser igual a menos ρg Z2 menos Z1. Que isso aqui nada mais é do que a variação de altura entre os meus dois pontos de pressão que eu estou interessado a medir. Então eu fico com essa expressão simplificada em que a pressão em 1 menos a pressão em 2 vai ser igual ao meu ρgh, onde h é a distância entre P1 e P2. A distância é vertical, né? Então eu conhecendo a minha pressão no ponto 2, eu consigo determinar a pressão no meu ponto 1, sabendo apenas a massa específica do meu fluido, a gravidade local e a distância vertical entre esses dois pontos. Isso significa que para qualquer dois pontos do meu fluido, se eles estiverem na mesma elevação, eles vão estar sujeitos à mesma pressão. Então, se nós voltarmos aqui, tá? Se eles estiverem na mesma altura, H vai ser igual a zero. Logo, a pressão no meu ponto 1 e no meu ponto 2 vão ser iguais. Então, o meu barômetro de mercúrio, ele parte desse princípio. Tá? Eu tenho aqui uma altura H entre A e B, e aí eu posso escrever que a variação de pressão do meu ponto A menos a variação de pressão no meu ponto B vai ser igual a ρ do mercúrio, G, e H, que é essa distância entre meu ponto B e A. Entre meu ponto B e C, eles estão na mesma altura. Logo, eu vou ter que meu P, pressão no meu ponto B, vai ser igual à pressão no meu ponto C, que vai ser igual à pressão atmosférica que a gente vai estar medindo no exterior. E a minha pressão no ponto A vai ser igual à pressão de vapor, tá? Que vai ser a pressão que é essa partezinha aqui que vai estar composta por um líquido que vai ser o vapor do meu mercúrio, que vai ser aproximadamente 0,16 pascais a 20 graus Celsius.
tá? E isso é muito menor do que a pressão atmosférica em pascais, que a gente vai ver logo em seguida, tá? Portanto, eu posso dizer que a minha pressão atmosférica, se eu substituir aqui PB pela minha pressão atmosférica, eu vou ter que meu PA vai ser muito próximo de zero, eu posso aproximar a minha pressão atmosférica por ρ de Hg, Hg é mercúrio, G vezes a altura essa da coluna que eu estou medindo de mercúrio. E aí o que nós temos normalmente é uma série de escalas aqui, que são escalas de pressão, e aí em função do ponto onde nós temos o mercúrio aqui, o nível que ele se encontra o mercúrio, tá? Nós vamos ter diretamente o valor da pressão que a gente calcula. E aí por que a gente pode eliminar aquela pressão do mercúrio, do vapor de mercúrio, né? A gente tem que o valor atmosférico em Pascal, ou que é, na verdade, um Pascal é newtons por metro quadrado no SI, né? Ela é da ordem de 10 na 5. E o outro a gente estava na ordem de 10 na menos 1. Então, são 6 ordens de magnitude a menos a pressão no vapor de mercúrio que tinha ali. Por isso que ela pode ser desconsiderada, tá? Existe a medida de bar também, que é muito utilizada, que ela é equivalente, um bar é equivalente a 10 na 5 pascais, tá? Então, a medida S em bar, ela veio justamente para tentar mostrar quando eu tiver a pressão atmosférica padrão, tá? Então, 1 bar significa a 1 atmosfera padrão, tá? E aí, 1 bar também é equivalente a quilogramas forças por centímetros quadrados. Eu também posso estar escrito um A ou um ATA, tá? Que significa a atmosfera padrão, não é muito comumente utilizado, não é tão comumente utilizado isso. Outra unidade de medida para pressão muito utilizada é PSI, tá? Muitas bombas de pneus, para encher pneus, trabalham em PSI, tá? E aí um PSI, o PSI equivale a libras forças por inch ao quadrado, tá? Outra unidade de medida, tá? Também pode ter unidade de medida em função de milímetros de mercúrio. Eu também posso escrever ela em inches de mercúrio. E também em MCA, que é metros de água. E aí a gente está acostumado que, por exemplo, mergulhadores estão muito acostumados, ou em alguns relógios também está marcado que a gente tem que suporta não sei quantos bares, tá? E aí a cada bar eu tenho aproximadamente 10 metros de camada d'água que é suportado. Então, se o meu relógio suporta 5 atmosféricas ou 5 bares, né? Significa que eu posso mergulhar cerca de 50 metros com ele. Justamente porque a cada 10 metros que eu mergulho, eu tenho uma pressão de uma atmosfera a mais. O princípio do tubo pisométrico é muito parecido com o que a gente com o de mercúrio. Eu vou ter que a pressão em A menos a minha pressão atmosférica, que vai ser a pressão que vai estar nesse pontinho da coluna, vai ser igual a ρ A, no meu líquido A, vezes a gravidade e a altura essa, tá? E aí eu posso considerar que a minha pressão manométrica, né, que a gente tinha explicado anteriormente, ela vai ser um valor de referência que a gente vai usar, que a gente pode dizer que ela é igual a zero, que é a minha pressão manométrica, e aí tudo aquilo que variar
para baixo daquele valor, eu tenho a minha pressão naquele ponto, tá? Então, tudo que está variando abaixo desse ponto vai ser a pressão que vai estar sendo exercida sobre A, que é função justamente do que a gente tinha calculado antes, né? Que é o ρAGH. E aí eu posso escrever também, eu tenho que ρ vezes G, é o meu peso específico, tá? E aí eu posso escrever ela também como que a pressão nesse ponto vai ser o peso específico desse meu líquido vezes a altura dessa minha camada de líquido que vai ter sobre ela. E aí eu preciso conhecer também as propriedades desse meu fluido, tá? E aí existem uma série de fluidos que podem ser utilizados para medir essa pressão, tá? E aí, à medida que a minha pressão atmosférica ela vai variando, o meu H aqui vai variar, tá? E aí eu consigo calcular a minha pressão atmosférica apenas conhecendo essa pressão ali do meu fluido que está sobre esse fluido. As vantagens, ele é um dispositivo simples e bem barato de ser montado, tá? Ele é relativamente preciso. E as minhas desvantagens é que a minha pressão do meu líquido tem que ser menor do que a minha pressão na atmosfera. Não posso estar trabalhando com líquidos com pressões maiores, porque senão não vai funcionar, tá? O volume específico do líquido que eu estou trabalhando, ele tem que ser muito maior do que o volume o volume específico da atmosfera. E eu preciso que seja um líquido, tá? Não dá para fazer com qualquer substância. Eu preciso que seja um líquido para que ele mantenha um certo volume. Outro tipo de manômetro é o manômetro de tubo em U, tá? Ele usa basicamente o mesmo princípio que a gente viu até agora. Eu tenho uma tubulação aqui que está passando ar, tá? E aí aqui eu vou ter uma camada que vai estar empurrando esse ar, esse líquido que vai estar dentro desse tubo, tá? Para cima. E aí, justamente aqui, o tamanho dessa camada de ar e a relação do tamanho do quanto que foi deslocado em relação a esse tubo aqui, tá? Eu consigo determinar a pressão do meu fluido que está se deslocando aqui, tá? Então, vamos considerar aqui primeiro um ponto aqui, eu tenho um ponto 1, tá? E aí, eu vou calcular a pressão aqui num ponto 2, tá? E aí, eu tenho que a minha pressão em 1 vai ser a mesma pressão nesse ponto 2, tá? E aí, nesse ponto 3, eu vou ter ele repleto de ar, tá? Porque o fluido que a gente está trabalhando aqui é o ar, tá? E aí, ele vai deslocar essa camada H, tá? E aí eu posso dizer aqui que a pressão no meu ponto 3 vai ser igual à pressão no meu ponto 4. E aí eu posso calcular aqui qual que é a pressão no meu ponto 5, que vai ser a pressão atmosférica. Tá? Então eu vou ter que P1 e P2 vão ser iguais, não nos interessa muito, né? Eu vou ter que P3 menos P2, tá? A equação que a gente usou até então vai ser a massa específica do ar, vezes ρ vezes o quanto que foi deslocado de ar aqui, tá? E aí de P3 vai ser igual a P4, e aí de P4 para P5 eu vou ter que vai ser igual a ρ do meu volume, do meu líquido que eu vou estar trabalhando, pode ser mercúrio, por exemplo, né? Ou algum outro líquido, GH, tá? E H é essa medida aqui entre 4 e 5. Tá? Então, eu tenho um sistema com duas equações. E aí eu tenho aqui a pressão em 5 vai ser igual à pressão atmosférica, que eu vou assumir que é 0. Tá? Então, aqui eu vou simplesmente fazer 1 vezes menos 1, tá? Vou inverter o sinal aqui dessa equação,
e vou somar na equação 2, tá? E aí, como eu tenho que a pressão em 3 e 4 elas são iguais, eu consigo eliminar esses dois termos, tá? E aí a pressão em 5 vai ser igual à pressão atmosférica, e aí eu consigo eliminar esse termo também, tá? E aí, como P1 é igual a P2, eu consigo calcular a pressão desse meu ar que está correndo nessa tubulação, dentro dessa tubulação, sabendo apenas a densidade do ar, desse ar que está se deslocando aqui, da altura que foi deslocada, dessa altura aqui, e dessa altura de ar que foi deslocada aqui, tá? E assim eu consigo determinar. Esse é o exemplo do tubo que eu mostrei na imagem para vocês anteriormente. Nessa imagem aqui, tá? Então, no caso, vocês podem conectar ele a um sistema de tubulação que vocês estejam interessados em medir a pressão. E aí, vocês vão ter que calcular que ele tem vários milímetros, né? Vocês conseguem calcular todas essas alturas, tá? Se não tiver, ele vai estar 0 e 0 aqui. E aí, aqui, vai estar aberto para a atmosfera, que vai ser igual a 0, tá? E assim vocês conseguem calcular a manometria, a pressão do fluido que vocês estão trabalhando. Se eu considerar ainda que a minha massa específica do mercúrio, né, que a gente sabe que é um líquido, é muito maior do que a massa específica do ar, esse meu termo da equação aqui vai tender a 0, tá? Porque esses dois valores aqui vão ser muito próximos, tá? Quando comparado com essa diferença aqui, tá? E aí eu posso simplificar a minha equação e eu vou calcular que a pressão que está tendo dentro desse meu tubo, contido com ar contido nele, vai ser basicamente função da massa específica do líquido que eu estou trabalhando aqui dentro, vezes o quanto que foi deslocado aqui. E aí, normalmente, essas escalas já são em escalas de pressão, para justamente facilitar a leitura. O manômetro diferencial é usado para determinar a diferença de pressão entre dois pontos em um sistema de fluidos fechados. Até então, nós tínhamos considerado apenas fluidos que estavam abertos para a pressão atmosférica. Agora, o manômetro diferencial, ele considera apenas fluidos que estão em um sistema fechado. Então, baseado no problema que é dado aqui, tá? Que eu tenho a densidade relativa ou a gravidade específica aqui de vários componentes, tá? Então, eu tenho a da água, a do mercúrio, da glicerina e do óleo, tá? E aí ele pede para, nessas condições que estão mostradas na figura, para a gente determinar a diferença de pressão entre as duas tubulações, tá? Então, ponto B e ponto A. Então, vamos começar a montar o meu sistema, né? Eu tenho aqui o ponto 1 e o ponto 2, que está com uma altura de água, tá? Depois eu tenho uma altura aqui de 20 centímetros entre 2 e 3, tá? E aí é considerado essa daqui, ó, porque aqui eu já tenho outra substância, tá? Por isso que o 3 foi posicionado aqui, tá? E aí essa altura aqui não nos interessa muito, tá? Porque entre 3 e 4 eu vou poder dizer que a pressão vai ser a mesma, tá? E aí aqui entre 4 e 5, por que 5? Porque aqui é justamente o limite quando troca para óleo, e aqui eu vou ter o meu ponto 6, e aqui 7 é o ponto que eu vou querer determinar, tá? Então eu tenho que meu PA, eu vou montar aqui PA mais Rho de H2O, G de H2O, mais Rho G do mercúrio
G de H do mercúrio, tá? Então, desse ponto aqui, menos, tá? Aí eu vou começar a vir para cá, tá? Menos a massa específica da glicerina, né? Vezes essa altura aqui de glicerina que nós temos, tá? Mais a quantidade de óleo que vai me dar o quanto a minha pressão em B. Tá? E aí eu tenho que a minha massa específica do fluido vai ser igual a SG do fluido vezes a viscosidade da massa específica da água. Tá? Isso a gente aprendeu na nossa primeira aula, na unidade 1. E aí, então, eu posso dizer que meu PA menos PB vai ser igual a menos a essa componente da coluna aqui de A, menos o SG, o SG vezes ρ de H2O de G, H de mercúrio, mais essa parte aqui de glicerina, menos essa parte aqui que tem de óleo. Tá? E com isso eu consigo montar um sistema de equações. E aí basta substituir os valores, né? E aí eu fico com essa expressão aqui em newtons por metros quadrados, tá? E aí vocês podem usar, então, esse sistema para calcular diferentes pressões considerando diferentes fluidos. O manômetro de tubo inclinado, ele é usado principalmente para determinar pequenas leituras de pressão utilizados para gases, tá? Então aqui tem um exemplo, 2.32 do Monson, em que ele considera um manômetro inclinado, como mostra nessa figura aqui, indicando a pressão no tubo em A. Então essa pressão no tubo A é dado que é 0.6 psi, e o fluido que escoa no tubo de A até B é água. E o fluido manométrico apresenta a densidade de 13,6. E aí ele pergunta qual que é a pressão no tubo B, que corresponde a que é mostrado nessa figura aqui, tá? Então aqui eu tenho água, e aqui eu tenho um fluido manométrico que não é especificado e ele só me dá a minha densidade, tá? Então vamos ver como que a gente pode mostrar o meu problema, tá? Primeiro eu vou botar aqui na mesma altura o meu ponto 1, na mesma altura do meu ponto 2, tá? E aqui o meu ponto 3, que vai estar nessa mesma altura, tá? Daqui até aqui, ele me dá essa distância int, tá? Que está inclinada, tá? Então eu tenho que conhecer o ângulo que ele me dá aqui, tá? Que é o meu ângulo. E o que interessa mesmo pra gente, a gente já viu, que é o quanto que está atuando na vertical. Então, eu vou calcular aqui o H desse líquido que está aqui. Ele vai ser igual a L, que é esse comprimento de 8 inches, vezes seno de 30, tá? Que é dado aqui. E aí eu vou calcular aqui a mesma expressão para de 4 a 5, só que aqui eu não preciso calcular utilizando esse ângulo, porque ele já me dá que isso aqui mede 13 inches, tá? Então eu não preciso recalcular isso aqui, tá? Então eu vou ficar com PA, pressão em A, mais essa pressão aqui, tá? Menos essa pressão aqui, que na verdade é em função dessa altura aqui que eu chamei de HG,
tá? Mas não necessariamente é mercúrio, na verdade, acho que ele não comenta que é mercúrio, poderia ser outro fluido, tá? E aí, menos essa altura aqui, que está atuando aqui, e aí isso daí vai me dar já a minha pressão em B, tá? E então com isso eu posso escrever que minha pressão em B vai ser dada dessa forma aqui, tá? Simplesmente reescrevendo essa expressão em função de L seno de θ, que são essas duas informações que ele dá aqui. E agora basta substituir as informações que são dadas no problema, tá? Eu tenho aqui a minha equação para PB, e aqui eu tenho PA, que é informado. Eu tenho aqui a altura, essa altura do meu líquido aqui, que é dada aqui 3 inches, tá? A altura de H2O. Entre 4 e 5, na verdade, essa altura aqui, que é dada aqui. Eu tenho L, que é esse comprimento aqui, que é 8 inches. 30 é o ângulo que é informado aqui, sendo de 30, então tá ótimo. A gente tem também, tá? G, a gente sabe que é 9,8 metros por segundo ou 32,2 pés por segundo ao quadrado. E aqui a massa específica da água a gente também tem. A gente pode procurar na tabela, tá? Normalmente são valores tabelados. Então aqui nós temos todas essas informações. Eu vou poder, aqui eu tenho que essas duas informações elas são redundantes, elas são iguais. Eu posso cortar essas duas aqui. E aí com isso eu simplifico minha equação e eu vou ficar aqui PB vai ser igual a menos Rho de mercúrio G L seno de θ, que é o quanto que está inclinado esse tubo, mais PA. Ou em SG, aí no caso eu multiplico pela água se o valor dado for em SG. Tá? Então vocês podem tanto escrever como utilizar o valor tabelado de massa específica do mercúrio, ou se for dado a informação em SG, como está especificado aqui, vocês têm que multiplicar ela pela massa específica da água. E aí basta substituir os valores, então, tá? E aí vocês vão chegar no resultado da expressão em libras força. E aí vocês podem escrever também em BM e pés por segundo ao quadrado. Então aqui eu reescrevi só para ficar mais fácil. E aí a gente pode aplicar, tá? Para conferir as unidades de medida. Eu vou substituir, eu vou ter aqui libras força divididos por um BM dividido por um BM, tá? E aí aqui eu tenho uma libra força, eu vai continuar no sistema. Aqui eu tenho Ft por segundo ao quadrado, mantém Ft por segundo ao quadrado. E aqui saiu um pouco do lugar, mas basicamente o que eu estou fazendo é conversão de unidades, tá? E aí vocês vão poder escrever que PB vai ser igual a menos 1,36 libra-forças por inch, ou PSI, tá? Que é o equivalente. Então, o resultado vai ser 1,36 PSI. E aqui eu tenho o último manômetro que eu vou mostrar para vocês, que é um manômetro que vocês talvez estejam mais familiarizados, que é o manômetro de Bourdon. Ele é um manômetro que normalmente é utilizado para medir altas pressões. Então, no posto de gasolina, quando a gente vai no posto de gasolina, o que tem ali é normalmente o manômetro de Bourdon, tá? E ele é utilizado normalmente para medir gases em pressões muito elevadas. Então aqui, como que ele funciona, né? Ele tem uma ponteira aqui, tá? E aí, quando ele é submetido a uma pressão, aqui a pessoa está puxando, né? Mas quando ele é submetido a uma pressão, para vocês verem, né? Isso aqui vai se dilatar, tá?
vai fazer uma força aqui, lembrando que pressão é força por unidade de área, tá? Vai fazer uma força aqui, vai puxar isso aqui para cima. E aí, quando isso aqui for puxado para cima, justamente esse ponteiro vai se movimentar, tá? E aí ele é construído de uma forma que a pressão, quando ele está sobre pressão atmosférica, ele vai marcar zero, tá? E aí, à medida que eu tenho uma pressão aqui que entra aqui, tá? Ela vai estender, vai fazer uma força aqui e vai justamente movimentar esse braço de alavanca aqui e vai marcar a pressão. E aí a pressão que é marcada é diretamente a pressão que a gente está vendo, tá? Então ele é mecânico. E aí você já deve estar bem familiarizado com esse manômetro. Ele normalmente ele vem em bars, tá? Ou ele pode vir também como bars e PSI, tá? Então aqui do lado externo, nessa medida preta, ele vai estar medindo em bar e a medida interna ele vai estar medindo em PSI, tá? Vai ser a mesma pressão, mas unidades de medidas diferentes, tá? Ou aqui tem um outro exemplo que está medindo em quilogramas forças por centímetro quadrado, tá? Então então dependendo do país que você está usando, vocês vão usar diferentes unidades de medida, tá? E aí os manômetros também eles podem ser usados para definir densidade. Então se eu tenho um líquido e eu não sei qual que é a densidade dele, eu posso comparar a densidade dele em relação à densidade da água, tá? Então aqui nesse exemplo eu estou perguntando qual que é a densidade do óleo, tá? Então eu botei uma coluna de 16 centímetros de óleo e aqui eu tenho um tubo de água, tá? E a distância desse tubo de água que está repleta aqui em relação à de óleo vai ser 10 centímetros, tá? Desses dois pontos. Então eu tenho que a pressão nesses dois pontos aqui, elas vão ser iguais, tá? E a diferença é que aqui eu vou ter uma coluna de 10 centímetros e aqui eu vou ter uma coluna de 16 centímetros. E aí, então, aqui eu posso comparar os dois. Eu vou ter que vai ser a minha massa específica da água, vezes a gravidade, vezes o quanto que foi deslocado aqui da minha coluna de água. E vai ser igual, então, ao SG do óleo, vezes SG vezes a massa específica da água, vezes a gravidade e o H do óleo. Aqui eu posso perceber que eu tenho G, H de G, Rho de H2O e G dos dois lados da expressão, tá? E aí eu posso cortar. Então aqui estava no lugar errado, posso cortar aqui o Rho G de H2O, tá? E aí eu posso determinar, então, a densidade do óleo simplesmente dividindo o H, a altura da minha coluna de H2O, por o H da minha coluna de óleo. Ou seja, SG do óleo vai ser igual a 0,2625, tá? E aí lembrando que SG ele não vai ser a dimensão